tô com dívida, por onde começo? Que eu acho que é um problema do brasileiro. Não sabe nem por onde começar, de tão ruim que tá. Então fala um pouco pra gente do seu ponto de vista, como é que a gente pode ajudar e passar isso. Ótimo. Então, tô com dívida, por onde eu começo? Colocando no papel todas as suas dívidas. Você precisa enxergar qual é o tamanho do seu problema. Então, você precisa colocar todas as suas dívidas no papel. Coloca uma por uma. E você, depois que você colocar todas as suas dívidas no papel, você vai escalonar elas da dívida com maior taxa de juros para a dívida com menor taxa de juros. Então, você precisa ter a noção do tamanho do problema. As pessoas fogem disso, Lari. As pessoas não querem enxergar o tamanho do problema. Só que se você não souber qual é a sua real situação financeira hoje, você não vai solucionar. Você fica indo para o banco renegociar uma dívida sem saber se você pode pagar, né? Sem ter antes feito um planejamento disso. Então, primeiro ponto, entender quais são as suas dívidas, colocar no papel e escalonar elas pelas dívidas de maior taxa de juros com as menor taxa de juros. Como é que você vai saber a taxa de juros de cada dívida? Você tem que buscar com o emissor da dívida. Então, se você está devendo ao banco, ao cartão de crédito, você vai pedir a eles que te mandem um extrato dessa dívida para que você entenda qual é, o que você já pagou, o que você está devendo realmente, o quanto daquele valor que você está devendo é juros. Então, você tem que entender isso tudo. Isso tudo eles são obrigados a te fornecer. Então, você vai entrar em contato, você vai pedir esse extrato, né, da sua dívida real. Isso você não consegue ver no Serasa, Lari, tá? Porque o Serasa, ele só registra o valor que entrou no registro. Por exemplo, você ficou 3 meses sem pagar, acumulou um valor de R$ 900, é o que vai constar lá. Mas, na verdade, quando você vai entrar em contato com a entidade ou o banco que você está devendo, você vê que a dívida não é aqueles R$ 900, né? Você tem que entender o que está por dentro daquela dívida. Às vezes você já está devendo mais. Às vezes aqueles 900, R$ 500 é juros. Então a gente precisa entender o que é. Você só vai conseguir fazer isso se você pedir esse extrato ao banco ou à financeira, à instituição que você estiver devendo. Você tem que pedir essa informação. E eles são obrigados a te fornecer. Se porventura eles não te fornecerem, você pode acionar o Banco Central, né? Que eles também têm um controle lá dos devedores. Então você consegue essa informação. E aí você vai fazer esse espelho, né? Você vai entender qual é o tamanho do seu problema. Ah, tá, Elaine, entendi qual é o tamanho do meu problema, mas e aí? O que eu faço agora, né? Agora é você entender como é que está a sua situação financeira hoje. Você precisa fazer o seu orçamento. Não adianta nada você saber que você está devendo R$ 10.000, mas você não sabe quanto é que você ganha por mês, quanto é que entra, como é que você poderia se planejar para quitar aquelas dívidas. Você precisa entender como é que está o seu orçamento. Então, você precisa fazer um orçamento. Como é que é feito o orçamento? Você registra tudo que entra. Por exemplo, se você tem uma renda fixa, é mais fácil, né? Você sabe o valor que vai entrar todo mês. Agora, se você é uma pessoa que tem uma renda variável, que alguns meses ganha X, outros meses ganha Y, você precisa fazer esse orçamento para ter uma média de quanto você ganha por mês. Porque tem mês que você ganha menos, tem mês que você ganha mais, então você precisa tirar uma média disso. Como é que você tira uma média disso? Ou você registra exatamente tudo que entra durante os 3 meses e faz uma média desses 3 meses, ou você registra durante 1 ano e tira a média dos 12 meses. Você pode fazer isso. E aí você vai ter uma média do valor que você tem mensalmente entrando no seu orçamento. Além de saber quanto entra, você precisa saber quanto sai, quais são as suas despesas. Você precisa entender exatamente quais são as suas despesas. Depois que você colocar direitinho no papel tudo que você tem de despesa fixa, de despesa variável, né? Você vai colocar tudo no papel. Aí depois de colocar no papel, você vai marcar com uma cor
luminosa, uma cor diferente, tudo que você acredita que pode cortar do seu orçamento ou que pode ser reduzido dentro do seu orçamento. Você vai marcar de vermelho e você vai trabalhar nisso. Você precisa fazer sobrar recursos para você começar a montar uma estratégia para quitar suas dívidas. Não adianta você, agora eu sei que eu devo 10 mil ao cartão de crédito. Vou lá negociar. Mas quanto que você pode pagar por mês? Você não sabe. Você vai assumir uma responsabilidade se você não sabe quanto que você pode pagar? Então, é todo um processo. Primeiro, você entende como é que está a sua situação de dívida, de endividamento. Aí você faz o seu orçamento, entende como que está o seu orçamento. Tenta mexer dentro do seu orçamento, enxugar mesmo as suas despesas, ao ponto de sobrar recursos. Se, por exemplo, você estava num orçamento 0 a 0, nem sobra nem falta, você estava ali acabando com o seu orçamento todinho, pagando dívida. Aí você fez o seu orçamento, você conseguiu fazer sobrar R$ 200. R$ 200 não paga a minha dívida de 10 mil reais. Realmente não paga. Só que, o que você vai fazer? Vai lá no banco negociar para pagar R$ 200 e botar 100% de juros nessa dívida? Claro que não. Você vai pegar esses R$ 200 e você vai acumular esses R$ 200. E vai olhar lá na sua lista de dívidas qual é a que está com a maior taxa de juros. Normalmente é cartão de crédito, cheque especial, né? Essas são as maiores taxas de juros. E você vai começar a negociar. Tá? Você já sabe exatamente quanto é que tu deve. Você sabe o que daquela dívida é juros, o que realmente você está devendo. Você vai começar a negociar. Aí você liga, tem negociação? Né? Aí eles vão falar, tipo assim, 5 mil para quitar. Aí você fala, não, 5 mil eu não tenho. Então, não vai rolar. Você tem que ter calma, né? Para você sair numa situação de endividamento, você tem que ter tranquilidade. Mas você tem que ter foco de que você vai sair, né? Se você precisar fazer uma renda extra nesse sentido, você vai fazer. Tudo depende do foco que você estabelecer naquela meta. Porque quitar dívidas também é uma meta.